Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é Fernando Figueiredo, sou professor de História e essa é a primeira aula do 9º ano do Ensino Fundamental 2 dessa disciplina. A Márcia, a intérprete de Libras, que me acompanha no dia de hoje, e nós vamos falar sobre iluminismo e liberalismo. Ou seja, iluminismo é um conceito do século XVIII, uma teoria, e essa teoria ela está presente no nosso dia a dia. Bom, para nós entendermos da onde surge o iluminismo, nós temos que pensar no momento desse surgimento. Esse momento de surgimento é a Idade Moderna. A Idade Moderna ela é conhecida como o período do processo da transição feudo-capitalista. Então, quando você está lá no 7º ano do ensino fundamental, na disciplina de História, você aprende o que é feudalismo, quais são as características do feudalismo. E aí, no 7º ano também, você começa a aprender o processo de desfragmentação, desconstrução das características feudais. Esse processo de desconstrução das características feudais vai levar à formação da Idade Moderna. Nesse processo de desconstrução das características feudais, surgirá também no continente europeu a chamada classe burguesa, a classe dos comerciantes e das pessoas ligadas ao comércio, às atividades que não estavam ligadas aos feudos. Essa classe burguesa, como ela não estava prevista na estrutura feudal, como ela está de fora, então, dessa estrutura feudal, ela passa a pensar uma maneira diferente da organização socioeconômica das sociedades europeias. E aí, uma série de fatores aliados a essa questão das mudanças econômicas vão dar característica ao que nós chamamos de época moderna. Quando você ainda está no 7º ano, a gente vê essas características da Idade Moderna. A expansão marítima, o mercantilismo, que é a atividade econômica característica da Idade Moderna. O mercantilismo ele é conhecido também como transição feudo-capitalista, o sistema econômico de transição do feudalismo para o capitalismo. Nós temos no campo cultural o Renascimento artístico e científico e temos também a Reforma Protestante e a formação das novas igrejas, um novo pensamento dentro do cristianismo. Por fim, temos também mudanças políticas, que é a formação das monarquias nacionais e o absolutismo, que é a teoria do direito divino dos reis, do poder centralizado na mão dos reis. Esse conjunto de mudanças que caracteriza a Idade Moderna também tem que ser entendido como uma forma de, dentro dessas mudanças, tentar manter aquela estrutura de privilégios que vinha desde o feudalismo. Então, as duas classes privilegiadas do feudalismo, que era o clero e a nobreza, eles vão se readequar a essa nova realidade do século XV, do século XVI, do século XVII, para poder manter seus privilégios. Então eles defendiam o absolutismo real, defendiam o poder dos reis, de forma a poder manter seus privilégios. E é justamente aí que vai entrar a teoria iluminista, porque a teoria iluminista é uma teoria que vem desenvolvendo no processo de formação do capitalismo, uma nova sociedade, uma nova economia, uma nova forma de experienciar a realidade. Então, a Idade Moderna é considerada um período de transição de pensamentos e comportamentos. O século XVIII se caracterizou como o ápice, o momento máximo do racionalismo e do cientificismo. É o chamado Renascimento científico e cultural, que se estendeu em virtude do iluminismo, que é conhecido como século das luzes, o século XVIII. Essa impressão de continuidade e de progresso da época moderna é oriunda da corrente iluminista da França, que via a si própria como expoente da razão. Então, os pensadores franceses, eles diziam que eles eram os propagadores da racionalidade, da razão. Mas o iluminismo não se restringe apenas à corrente francesa. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, nós também temos duas importantes correntes aí do iluminismo. Bom,
O iluminismo é um movimento cultural, filosófico, intelectual que surgiu durante os séculos 17 e 18 na Europa, defendia o uso da razão contra o absolutismo, o antigo regime, que é a política, né, da época moderna, o poder centrado na mão dos reis. Pregava a maior participação política e econômica da sociedade. Por quê? Se o rei concentra todo o poder, ele decide politicamente como funciona aquele reino e ele decide economicamente como funciona aquele reino. Então, quando você fala na pregação de maior liberdade política e econômica, significa mais pessoas podendo opinar, podendo discutir, né, podendo pensar, né, a organização das regras políticas e das regras econômicas. O iluminismo promove mudanças sociais, políticas e econômicas baseadas em 3 princípios ou 3 ideais. O ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. A fraternidade é a relação amistosa, a igualdade é a igualdade de todos perante a lei, ou seja, né, temos que ter as mesmas oportunidades, e as liberdades são as liberdades de escolha, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião. Então, dentro desse conjunto de liberdade, igualdade e fraternidade, o iluminismo prega, então, uma sociedade que nós chamamos de quê? Democrática, né? Uma sociedade que nós chamamos de respeitosa, tolerante. Tá? Lembrando que o conceito de liberdade é para todos, o conceito de igualdade é para todos, o conceito de fraternidade é para todos. Mas não quer dizer que, na prática, todas as pessoas terão liberdade, igualdade e fraternidade. Os filósofos e economistas do iluminismo difundiam essas ideias, julgavam-se propagadores da luz e do conhecimento, e por isso eram chamados de iluministas, que eles diziam que estavam trazendo a luz para, né, a população em relação àquela escuridão que a população vivia, que era a concentração de poder na mão dos reis e também o domínio da igreja, principalmente, né, do cristianismo católico dentro da Europa. Bom, então o contexto do iluminismo, ou seja, né, quando que o iluminismo começa a ser gestado, quando ele começa a ser criado ali na Europa, a partir do Renascimento. O Renascimento já é, né, uma transformação na cultura, uma transformação na forma de enxergar o mundo que a Europa começa a vivenciar no século XIV. Então, a partir do século XIV, né, iniciando na Itália e depois se expandindo, nós vamos ter, né, o chamado movimento do renascimento cultural, artístico, científico dentro da Europa. E o Renascimento traz vários valores que vão, né, contra aqueles valores pregados pelo catolicismo medieval, que é, né, o humanismo, o racionalismo, o antropocentrismo, o naturalismo, o classicismo, o hedonismo. Essas características, esses valores que são pregados pelo Renascimento, eles vão então caminhando para esse desenvolvimento do uso da racionalidade, né, do uso da valorização do ser humano, em contraposição, né, ao dogmatismo religioso. E aí, então, né, nós temos um desenvolvimento cultural e intelectual baseado nos ideais de liberdade política e econômica que são defendidos pela classe burguesa. Lembrando que a classe burguesa não é uma classe privilegiada, é uma classe rica, porém sem privilégios. Então, tem dinheiro, mas não tem poder. Então, ela está buscando esse poder, ela está buscando participação. Então, por isso que ela está, né, pregando a liberdade política e econômica, porque ela quer participar do jogo, que até então eram os reis, né, o clero e a nobreza que fazia esse jogo político. Por isso, ela vai justamente contestar e criticar esses valores que a igreja pregava, principalmente a igreja católica, e o poder que as monarquias tinham e o poder que os reis tinham e a nobreza. O antropocentrismo, ou seja, o homem como centro das questões relacionadas, né, ao desenvolvimento científico, né, ao desenvolvimento político e econômico, passa a ser também, né, ponto-chave da teoria iluminista. Bom, o iluminismo proporcionou grandes avanços econômicos. A Revolução Industrial ela é, né, resultado do pensamento iluminista.
porque o iluminismo pregado na economia, ele vai trazer mudanças significativas na produção e na expansão dos mercados. Ou seja, aquela atividade muito pautada na terra, né, pautada na produção agrícola, ela vai, né, sendo distanciada, sendo reduzida e se amplia a produção manufatureira até nós chegarmos ao processo de revolução industrial. E aí, a partir daí, né, a Revolução Industrial ela não para até os dias de hoje, né? A gente vive, desde o século XVIII, uma constante revolução industrial com várias fases desse mesmo processo. Bom, o mercantilismo, que é característico da época absolutista, né, a teoria econômica da época absolutista, é conhecido, né, como um regime econômico de transição feudo-capitalista, como já foi dito, e o mercantilismo ele é caracterizado por uma grande intervenção do Estado, né, dos reis, nas atividades econômicas. Ele vai dar lugar, então, à liberdade econômica sem a intervenção do Estado, que é o liberalismo político, pregado pelos iluministas, que nós chamamos também de capitalismo. E, no campo político, a principal exemplificação das teorias iluministas na prática vai ser a partir da Revolução Francesa. Esse movimento, né, ele vai colocar em prática toda a organização, né, do pensamento iluminista. Os pensadores iluministas queriam trazer para a humanidade a luz da razão, defendiam o uso da ciência e da razão, assim como maior liberdade nos campos da política e economia. Muitos deles eram contra a religião instituída e acreditavam que o homem chegaria a Deus por meio da razão. Então, isso é um ponto importante, que não é, né, o iluminista, ele não deixou de ser religioso. Né? Os pensadores iluministas, eles não abandonaram a fé cristã ali no contexto europeu. Eles apenas estavam dizendo que, olha, a maneira como, né, o cristianismo está sendo levado, a maneira como, né, está sendo interpretada como chegaremos à salvação, como chegaremos a Deus, ela está equivocada. Então, nós temos que pensar numa sociedade, com uma outra organização, para, inclusive, né, podermos chegar, né, a Deus, podermos ter aí, né, esse processo de vivência religiosa mais próximo daquilo que está pregado por Deus nos seus livros sagrados. Ao contrário do cristianismo, os intelectuais iluministas defendiam que o homem era o detentor do seu próprio destino e que a razão deveria ser utilizada para a compreensão da natureza humana. A razão era, portanto, elemento central dos ideais iluministas. Acreditavam que a educação, a ciência e o conhecimento eram a chave para essa libertação, ou seja, somente através do conhecer, do experienciar e do educar-se é que o ser humano se liberta das amarras religiosas. Então, quanto mais lemos, quanto mais conhecemos, quanto mais experienciamos a ciência, né, quanto mais conhecimento a gente vai criando a partir, né, de vários pontos de informação, nós vamos criando aí essa chave da libertação em relação aos dogmatismos, seja ele político, seja religioso, porque aí, né, a gente não precisa só pensar, né, na oposição à religião. A gente pode pensar também de outras formas. Bom, quais são as principais características deste movimento, né, o movimento iluminista? Primeiro, o predomínio da burguesia, ou seja, né, a classe burguesa a grande financiadora da divulgação dessas ideias. Segundo, né, que muitos cientistas iluministas acreditavam que a natureza era capaz de explicar o comportamento da sociedade. Ou seja, através da experimentação da natureza, a gente conseguia explicar também, né, as relações humanas. Terceiro, e uma das principais características, é a defesa da liberdade política e econômica sem a interferência do Estado. Lembrando que os iluministas estão dizendo, eles são contrários à intervenção do Estado na economia, porque eles, né, criticam o absolutismo, que é justamente a intervenção do Estado na economia. Também temos, né, a razão como fator primordial e legítimo para o alcance da verdade e do conhecimento. Então, é através do raciocínio que eu chego à verdade e ao conhecimento.
ignorar qualquer crença religiosa que fosse contrária à evidência científica, então, ou seja, tem evidência científica dentro daquilo que a religião está falando, ok. Não tem evidência científica, isso tem que ser eliminado, ignorado. E oposição ao absolutismo, que é o poder na mão dos reis, a política econômica mercantilista, que os reis interferiam nas atividades econômicas, e os privilégios, né, feudais da nobreza e da Igreja Católica. Bom, entre os principais pensadores iluministas, são dezenas, a gente não consegue falar de todos aqui, mas nós temos o John Locke, que é conhecido, né, como pai do liberalismo, como pai do iluminismo. Ele defendia a liberdade de expressão, né, ou seja, o direito de falar, o direito de opinar, né, e também fundador do empirismo, né, que é a experimentação, a experiência científica. Ele defendia um regime híbrido, né, em que você tem a população participando e elegendo, né, os seus representantes, e os reis continuam governando, porém com a limitação, né, de ter que obedecer ali às regras desse conjunto de pessoas eleitas pelo povo, que é o parlamento, criando assim a chamada monarquia constitucional e representativa, que é adotada na Inglaterra a partir de 1688, com a Revolução Gloriosa, e que é o modelo que esse país adota até os dias de hoje. Temos também o Voltaire, que é filósofo e escritor francês, defensor das liberdades individuais e da tolerância, foi uma das principais inspirações da Revolução Francesa, defendia, né, as liberdades individuais, liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade política. Voltaire dizia que o progresso da sociedade somente ocorre com o reconhecimento dessas liberdades individuais e com respeito à tolerância e a todas as formas de pensar. Lembrando que respeitar, né, tolerar as formas de pensar é quando essa forma de pensar não elimina a existência do outro. Então, né, se eu tenho a liberdade de escolher religião, eu tenho a liberdade de escolher, né, politicamente, de me expressar, mas desde que essa expressão minha não elimine a existência do outro, porque aí não é mais tolerante essa existência. Bom, temos também Jean-Jacques Rousseau, né, que é um filósofo suíço e, né, um dos principais influenciadores do pensamento educacional e político moderno, né, atuais. Então, essa sociedade que nós vivemos hoje, né, ela é muito baseada nos pensamentos filosóficos do Jean-Jacques Rousseau. Tá? E para Jean-Jacques Rousseau, a participação do indivíduo é extremamente importante nas decisões políticas e é o poder da maioria que deve prevalecer, é a vontade geral que deve prevalecer, criando o conceito de democracia direta para os tempos de hoje. Tá? Temos também o Montesquieu, que é um pensador francês, que no seu livro O Espírito das Leis, né, um tratado de teoria política, acaba, né, apontando para a divisão dos três poderes. Ele fala, né, que o absolutismo, que concentra poderes, o rei acaba a abusar desse poder. Então, quando a gente concentra poder, a gente abusa do poder. Qual, então, a melhor solução para isso? Dividir os poderes. E esses poderes divididos, eles também se autorregulam e regulam um ao outro. Então, ele acaba criando essa separação de poderes que nós utilizamos até os dias de hoje. O legislativo, o executivo, o judiciário. Sendo que o legislativo é aquele que elabora as leis, o executivo é aquele que executa as leis e administra essa execução, e o judiciário é aquele que fiscaliza os poderes e fiscaliza também quem não cumpre as leis que foram determinadas pelo legislativo, certo? Bom, e aí então, né, podemos dizer que o liberalismo é uma doutrina baseada na defesa da liberdade individual nos campos econômico, político, religioso e intelectual, contra as ingerências e atitudes coercitivas do poder estatal. Então, isso caracteriza o liberalismo, que é, né, a expressão do iluminismo dentro da nossa realidade política. E dentro da nossa realidade econômica, né, nós temos o chamado liberalismo econômico, cujo pai é o Adam Smith, né, o chamado pai da economia moderna ou pai do capitalismo, que é um regime econômico que nós vivemos aqui na atualidade. Filósofo e economista escocês, no seu livro Riqueza das Nações, que tem importância fundamental para o nascimento da economia política liberal,
e para o progresso de toda a teoria econômica contemporânea, o Adam Smith pregava a não intervenção do Estado na economia e um Estado limitado às funções de guardião da segurança pública, mantenedor da ordem e garantia da propriedade privada. Ou seja, para Adam Smith, né, toda regulação econômica se deve à sociedade. O Estado deve cuidar apenas da segurança dos cidadãos e das propriedades. Nada mais que isso. A própria sociedade se regula, a própria economia se regula, tá? E não é necessário, então, a intervenção do Estado, como ocorria no período anterior, né, no período do antigo regime. Ok? Bom, e aí, então, a gente tem, né, os movimentos que foram influenciados pelo pensamento iluminista. No mundo, a gente tem a independência das 13 colônias inglesas da América do Norte e formação dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, que é considerado, né, o principal expoente, né, do pensamento iluminista, e os movimentos de independência e formação, né, das nações que compõem hoje a América Latina. Aqui no Brasil, a Inconfidência ou Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana e o próprio processo de emancipação do nosso país. Bom, aguardo vocês na próxima semana para a nossa próxima aula. Bons estudos e até mais.